Será que todas as religiões são boas porque o Deus de todas elas é o mesmo? Proceda-se a um teste. Pergunte-se a vários indivíduos seguidores de diversas religiões. Ao católico. Ao espírita. Ao maometano. Ao budista. Ao umbandista. Ao macumbeiro. Pergunte-se a cada um deles sobre o seu pessoal ponto de vista ou o seu conceito sobre Deus. Uns confundem Deus com um velho barbudo. Outros fazem um olho arregalado dentro de um triângulo. Uns creem num poder da natureza. Outros supõem ser Deus tudo e tudo ser Deus, isto é, o universo é Deus e Deus é o universo, não havendo separação ou distinção entre Deus e a natureza. Uns asseveram ser Deus uma força, e outros, a impossibilidade de se saber quem é Deus. Indivíduos a que admitem um Deus criador e afirmam haver ele posto no mundo todos os poderes necessários de ação própria e desenvolvimento e, depois, o abandonou à sua própria sorte. Deus agora nem olha para este mundo. E cada um que se apoquente e se arranje. Há quem desacredite Deus como Criador porque ouviu falar sobre a evolução das espécies. Que o homem, por exemplo, veio do macaco. Pelo rádio, um dia desses, ouvi um líder religioso assegurando, com toda a rompância, que Deus não é uma pessoa. É sim, uma forma de energia, uma fonte magnética de vibrações. E, para explicar esse seu conceito de Deus, virou e revirou, mastigou palavras desconexas, falou e falou, sem nada dizer. Cada um, segundo a sua religião, quer ter a sua própria ideia embasada na autoridade dos seus chefes espirituais. Se entre as religiões há tantas e tão aberrantes contradições sobre o conceito de Deus, todas elas, porventura, podem estar com a verdade a respeito desse assunto? Impossível! Se nem todas estão com esta verdade, por conseguinte só a que segue essa verdade é boa. As demais religiões, por serem falsas, são más. Na busca da verdade sobre Deus, a Bíblia constitui-se nossa regra, por ser ela, também neste caso, útil e proveitosa para nos ensinar, 2 Timóteo 3 versículo 16. Dela nos valemos para não errarmos, Mateus 22 versículo 29. Quando alguém pretende informar-se sobre geografia ou regras gramaticais, recorre aos compêndios dessas matérias. Quem irá se valer de manuais de arte culinária se quer resolver um problema de álgebra ou de trigonometria? Valemo-nos, por conseguinte, da Bíblia, se formos honestos na busca de conhecimentos sobre a verdade de Deus, a fim de nos precavermos quanto a possíveis enganos. Neste ponto de fundamental importância, esclarecidos pelas Sagradas Escrituras, nos poremos a salvo dos erros religiosos, sempre responsáveis pela perdição eterna de milhões. Ao examinarmos a Bíblia, chegamos a esta conclusão: em toda ela não se encontra uma definição de Deus. Defini-lo, aliás, seria limitá-lo. Seria, enfim, negá-lo. Tentar retratá-lo com imagens de escultura ou figuras pintadas seria incorrer na insensatez de pretender expressar com o finito o infinito. Os homens, quando assim se propuseram, incorreram na idolatria. Nas Sagradas Escrituras, Deus nos revela os seus atributos. Atributos são os predicados, as qualidades, as características de Deus. Sem uma dessas qualificações ocorreria o absurdo de Deus não ser Deus. Assim, se lhe faltasse a santidade, Deus não seria Deus, porque esse atributo é essencial à natureza divina. O homem também tem os seus atributos. As suas características próprias. Essenciais. Por exemplo, o raciocínio, o livre-arbítrio. Sem esses atributos ou características essenciais à natureza humana, o homem deixaria de ser homem. Há em Deus, outrossim, atributos naturais e atributos morais. Esses atributos, qualidades ou características são essenciais em Deus, repita-se. Conhecendo-os ou reconhecendo-os nas Escrituras, podemos, por isso, dentro de nossas limitações intelectuais, conhecer Deus. E este conhecimento nos move a adorá-lo. E a ele nos submetermos. Das divinas características naturais, a primeira, a fundamental, é a espiritualidade. Deus é espírito. Quando garoto, no catecismo paroquial, aprendi que Deus é um espírito. Isto é engano. Deus não é um espírito. Deus é espírito. Sem aquele artigo indefinido. Ele é espírito.
Espírito por suprema e exclusiva excelência. A espiritualidade é fundamental à existência de Deus. É atestado de arrematada insensatez querer apalpar Deus, querer vê-lo ou contemplá-lo a se mover no espaço, como quis aquele astronauta russo. Por ser espírito, Deus não se confunde com a natureza material. O panteísmo nega Deus por intentar transformá-lo em matéria. O espiritismo, por se basear nesse panteísmo, nega a Deus. Então, o espiritismo não é boa religião. É enganosa. A palavra espírito se contrasta com o vocábulo matéria. Espírito e matéria expressam duas realidades diferentes. Pelos nossos sentidos, os olhos, o olfato, o tacto, o ouvido, podemos perceber, sentir a matéria e entrar em comunicação com ela. Podemos subjugá-la e transformá-la. Mas não podemos dar à matéria a capacidade do pensamento, da vontade e do livre-arbítrio, porque essas são qualidades ou características espirituais. Como espírito, Deus é incorpóreo. Um espírito não tem carne nem ossos, disse Jesus, Lucas 24 versículo 39. Como espírito, ele é indivisível e invisível. Isento de paixões físicas. Livre de limitações. Invisível, não o podemos apreender com os nossos sentidos. Vê-lo com os nossos olhos. Apalpá-lo com as nossas mãos. Percebê-lo com o nosso tacto. Só podemos apreendê-lo pelas faculdades da alma, a inteligência e o amor. Em seu ser essencial, Deus é Espírito. Em João 4 versículo 24, o Divino Mestre proclamou: Deus é Espírito. E Paulo afirmou: o Senhor é Espírito, 2 Coríntios 3 versículo 17. Este apóstolo ensinou os filósofos de Atenas sobre a espiritualidade de Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, e de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, Atos 17 versículos 24 ao 29. Espírito, Deus é vivo. Como Espírito vivo, nele a vida se encontra em grau infinito. Como Espírito vivo, ele é a própria vida. O Pai tem vida em si mesmo, revelou Jesus Cristo em João 5,26. Ele é o Deus vivo, Jeremias 10 versículo 10. É o Deus vivo, proclama aos licaonicos Paulo apóstolo, Atos 14 versículo 15. Já no Antigo Testamento reconhecia-se a vida em Deus. Ezequias, em seu recado a Rabsaqué, comandante em chefe dos exércitos de Senaqueribe, rei da Assíria, repele a afronta contra o Senhor, o Deus vivo, segundo Reis 19,4. Em suas antigas fórmulas de juramento, os hebreus invocavam o Deus vivo, 1 Samuel 14 versículos 39 e 45. Tendo a vida como propriedade inalienável, Deus se distingue dos deuses criados pelos homens, discípulos de falsas religiões. Ele é o Deus vivo em contraposição com todos os outros deuses, que são mortos. O Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno, e do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo dos céus, Jeremias 10 versículos 10 e 11. Mortos, os outros deuses não veem e nem escutam. Nada veem, nem entendem para que eles e os seus seguidores sejam confundidos, Isaías 44 versículo 9. Mortos, por lhes faltar espírito, são impotentes e mentirosos. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber, todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego, Jeremias 10 versículo 14. Como Deus vivo, a vida lhe é essencial, tornando-se, por conseguinte, em fonte da vida. Em ti está o manancial da vida, exclama o rei Davi.
Ao passar o cajado da chefia do povo israelita, no instante solene da travessia dos limites de Canaã, Moisés, em sua magnífica oração, aconselha os seus liderados, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Deuteronômio 30 versículo 20. Só em Deus vivo e fonte da vida, portanto, se pode confiar. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42 versículos 1 e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84 versículo 1 e 2. Espírito, Deus vivo é, por isso mesmo, pessoa. Como pessoa, ele se distingue da natureza. Deus e natureza não são a mesma coisa porque Deus, como espírito vivo, é pessoa. Como pessoa, ele não é uma forma de energia ou uma fonte magnética de vibrações, como querem os umbandistas e os espíritas. Sendo personalidade, Deus é dotado de autoconsciência e do poder de autodeterminação, quer dizer, é dotado de capacidade, de, por ato de sua vontade livre, determinar as suas ações. Personalidade, portanto, é diversa, diferente, de corporalidade. Corporalidade até os irracionais têm. Personalidade é propriedade espiritual. Deus, portanto, é pessoa por ser espírito. Sendo pessoa, as Sagradas Escrituras lhe atribuem nomes. Nomes reveladores de sua autoconsciência, da sua providência pessoal, de sua liderança, de sua soberania, do seu poder preservativo, de conceder paz, proteção. Atribuem-lhe elas também pronomes pessoais, tu e ti, ele e li, que subentendem a sua personalidade. A Deus, nas páginas bíblicas, são ainda atribuídas características e propriedades próprias de pessoas, como, por exemplo, a tristeza, o zelo, o amor, o aborrecimento. Por ser pessoa, é ele o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra, eis a solene afirmação bíblica, logo no primeiro versículo de Gênesis. Assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, Isaías 45 versículo 18. A Bíblia não se cansa de repetir e repetir que Deus fez os céus e a terra e tudo quanto neles há. Como pessoa, criou ele o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1 versículo 26. Se o homem é pessoa, Deus forçosamente há de ser pessoa. É pessoa em sentido soberano porque Criador. Criador de todas as coisas. E Criador, sobretudo, de pessoas. Como Criador, é Ele a pessoa a quem todas as coisas glorificam, a Salmo 148. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, Apocalipse 4 versículo 11. Criando o universo e o homem, ele não os abandonou à sua sorte, como querem os deístas. Criador, como pessoa, é ele o preservador de tudo. Ele é Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus 1 versículo 3. Nele tudo subsiste, Colossenses 1 versículo 17. Preservador de tudo, é ele o benfeitor das criaturas viventes, pois a vida é um dom especial do seu poder. Davi, no Salmo 104, exprime-se com ternura, todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e, assim, renovas a face da terra, Salmo 104 versículos 27 ao 30. Em tempo apropriado se revela a providência divina. Elias,
o grande e valoroso profeta, enfrentou a perversa Jezabel. Perseguido, refugiou-se no deserto. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19 versículos 5 ao 7. Jesus Cristo, o nosso Divino Mestre, em seu Sermão da Montanha, magnificamente enaltece a providência preservadora de Deus. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6 versículo 25 ao 34. Se quiséssemos enfileirar afirmações e fatos sobre a providência divina no preservar a criação, sobretudo o homem, que recheiam as Sagradas Escrituras, teríamos que transcrever quase toda a Bíblia. A espiritualidade, a vida, a personalidade, o poder criador e preservador são atributos naturais de Deus que o fazem eterno, imutável, onisciente, onipotente e onipresente. Eterno, sua autoexistência foi, é e será, porquanto não teve princípio e jamais se findará. Antes que os montes nascessem, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90 versículo 2. Imutável, como ser infinito, absolutamente independente e eterno, ele está acima de quaisquer mutações. Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Hebreus 6 versículos 17 ao 18. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13 versículo 8. Onisciente porque Espírito infinitamente perfeito, é a suma inteligência. Nada escapa ao seu perfeito conhecimento. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isaías 40 versículo 28. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, exclama embevecido o apóstolo Paulo, em Romanos 11 versículo 33. Onipotente, pode-lhe fazer tudo quanto deseja. Nada lhe é impossível. Nada lhe é difícil. Para Deus tudo é possível, disse Jesus em Mateus 19 versículo 26. Eu sou o Deus Todo-Poderoso foi a expressão usada pelo Senhor ao se apresentar a Abrão, em Gênesis 17 versículo 1. E a Moisés afirmou, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, Êxodo 6 versículo 3. O seu poder infinito atinge todo o universo, toda a natureza, todos os homens. E também os espíritos malignos. Ele é onipresente por ser onipotente e onisciente. Sendo um ser espiritual, a sua presença, ao mesmo tempo, em todos os lugares, também é espiritual. Ela preenche a imensidade.
No discurso aos filósofos de Atenas, Paulo se referiu a este atributo próprio e essencial à natureza divina: nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Fatos 17 versículo 28. O Salmo 139 versículos 7 ao 12 proclama a sua onipresença: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás; se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também; se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Esses, portanto, consoante as Escrituras, são os atributos essenciais da natureza de Deus. Se Deus não se define, porque defini-lo seria limitá-lo, negá-lo. Contudo, dentro das limitações da nossa inteligência, podemos conhecê-lo e oferecer-lhe a nossa fé. Deus é Espírito. Espírito vivo. Como Espírito vivo, Deus é pessoa. Como pessoa, Deus é Criador de todas as coisas. Criador, é Ele o preservador, a providência a sustentar a sua criatura. Como ser espiritual, vivo, pessoal, Deus é eterno, imutável, onisciente, onipotente e onipresente. Estes são os atributos essenciais, as características intrínsecas, inerentes, próprias de Deus. Descrer de algum deles ou confundi-los, inutiliza a fé que se possa ter em Deus, pois se trataria de uma fé adulterada e, como resultado, inútil. Será, por acaso, que todas as religiões anunciam um Deus com todos esses atributos revelados na Bíblia? É negativa, porém, a resposta honesta. Nesse caso, as religiões que não creem em Deus, segundo as Escrituras, não são religiões boas. Baseadas em falsos conceitos de Deus, desencaminham os seus fiéis, pervertendo-os. Todos os líderes religiosos, se conscienciosos, deveriam buscar, com toda a sinceridade, as seguras informações concernentes a Deus nas Sagradas Escrituras. João, em sua segunda epístola, afirma: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus. Versículo 9. Ir além ou ficar aquém da doutrina sobre Deus, registrada na revelação divina, a Bíblia, significa estar sem Deus. As religiões seguidoras de conceitos alheios à Bíblia referentes a Deus, não têm Deus. São falsas. E, se falsas, mas corruptas e corruptoras. Mas qual é a verdadeira religião? Qual o critério a adotar-se na seleção da verdadeira, entre tantas? À primeira vista, poderá parecer uma tarefa árdua. Adotando-se, contudo, algumas normas consentâneas com a nossa razão e com a disposição sincera de se aceitar a vontade de Deus expressa na Bíblia, o seu santo livro, tornar-se-á esta busca menos difícil. O universo, com todas as suas maravilhas, se constitui na revelação natural de Deus. Paulo apóstolo, com muita propriedade, afirma os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1 versículo 20. Ser inteligente, qualquer pessoa, diante dessa revelação, pode chegar ao conhecimento de Deus. Por essa razão, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus ainda se revelou aos homens, falando-lhes muitas vezes e através de acontecimentos extraordinários. Ao falar-lhes, serviu-se de certas pessoas às quais atribuiu, outrossim, determinadas incumbências. Utilizou-se, por exemplo, de Moisés, no propósito de libertar os israelitas dos ergástulos do Egito. E a Moisés inspirou para registrar em livros a sua lei, a manifestação da sua vontade e o testemunho dos seus atributos. Encontramos na Bíblia esses 5 livros, cognominados de Pentateuco, que lhe dão início: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seguem-se-lhes outros livros históricos e as profecias. A revelação divina aos homens culminou com a vinda, a este mundo, de Jesus Cristo, em carne. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Hebreus 1 versículos 1 e 2. Se Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, culminou revelação divina, sua missão específica, ao encarnar-se, é a de redimir o pecador.
O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Lucas 19 versículo 10. No cumprimento desta incumbência, e para cumpri-lo em sua plenitude, ele se deixou sacrificar. Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, 1 Pedro 3 versículo 18. Ao homem pecador é absolutamente impossível a capacidade de, com boas obras e penitências, obter méritos para a sua salvação pessoal. Esta não vem de obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2 versículo 9. Ninguém será justificado diante dele ante Deus por obras da lei, Romanos 3 versículo 20. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, Romanos 3 versículo 28. Dada a depravação íntima do pecador, causa de sua total indigência espiritual, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou, ao verter o seu sangue, preço de infinito valor pelo resgate dele. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, 1 Pedro 1 versículos 18 e 19. Chama-se vicária a morte de Cristo porque ele a sofreu em nosso lugar. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados, 1 Pedro 2 versículo 24. Morto e sepultado, ao terceiro dia, ressuscitou. Antes de tudo, vos entreguei, afirmou Paulo, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15 versículos 3 e 4. Se com a sua morte vicária nos mereceu a salvação eterna, com a sua ressurreição nola garante. O qual a Jesus Cristo e foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, Romanos 4 versículo 25. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, 1 Pedro 1 versículos 3 e 4. Ascendido ao céu e à direita do Pai, aguarda a chegada dos que nele confiam. Vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também, João 14 versículos 2 e 3. À direita do Pai, é ele o nosso único mediador e advogado. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, 1 Timóteo 2 versículos 5 e 6. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, 1 João 2 versículos 1 e 2. Sendo Jesus Cristo o Redentor, é o único todo-suficiente e exclusivo Redentor, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, 1 João 1 versículo 7. E não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo, e porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Fatos 4 versículo 12. Disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14 versículo 6. O pecador é salvo por ele quando se arrepende e o aceita como único e todo-suficiente Salvador, segundo as Escrituras. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, Mateus 4 versículo 17, proclamava Jesus. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, Lucas 13 versículos 3 e 5, insistia o Divino Mestre. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3 versículo 16. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, João 3 versículo 18. O único e exclusivo instrumento pelo qual Deus nos concede a vida eterna é a fé em Jesus Cristo, como único e todo-suficiente Salvador. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado, Gálatas 2 versículo 16.
Pelo fato de aceitar pela fé, e exclusivamente pela fé, a Cristo como único e todo suficiente Salvador, salvo está o pecador e selado nesta salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, Efésios 1 versículo 13. Nessas condições, o salvo pelo poder de Deus goza da vida eterna. O adjetivo eterna tem, neste caso, também o seu significado pleno. A vida que Jesus dá ao crente nele é eterna. É para sempre. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10 versículo 28, disse Jesus. Ao final do capítulo 8 da sua epístola aos Romanos, Paulo apóstolo, sobre esta segurança e eternidade da salvação do crente, em arrobos de alegria, exclama: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8 versículos 33 ao 39. Na alegria desta salvação eterna, o crente se submete ao Senhor, dando, através do batismo, o testemunho público de sua fé. No dia de Pentecostes, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, perguntaram: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Atos 2 versículos 37 ao 41. Em Filipos da Macedônia, igualmente aceitaram o batismo logo após a conversão a vendedora de púrpura, Lídia, e o carcereiro. Atos 16 versículos 14, 15 e 33. Passando pelo batismo, consoante a vontade de Jesus Cristo, o crente se integra numa igreja local, que é a família dos filhos de Deus. Logo após o batismo, no dia de Pentecostes, os batizados passaram a fazer parte da igreja. Atos 2 versículo 41. Lendo-se Atos dos Apóstolos, com facilidade se constata a enorme multiplicação de igrejas, na medida em que almas se rendiam a Jesus Cristo. A igreja, na verdade, tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos 9 versículo 31. À luz destas normas, estruturadas nas Sagradas Escrituras, encontra-se o genuíno e legítimo cristianismo, que se espalha pela terra em milhares de igrejas locais. É evidente, portanto, que uma igreja só é verdadeira e legítima quando composta de salvos porque crentes, segundo as Escrituras, em Jesus Cristo. Se ela é composta de pessoas salvas, baseia-se exclusivamente na Bíblia, como a sua única regra de fé e prática espiritual. Por conseguinte, o seu soberano e exclusivo Senhor é Jesus Cristo, sem que se interponha entre ele e os crentes qualquer hierarquia sacerdotal. Nessa Igreja de Cristo, o culto é em espírito e em verdade. João 4 versículo 24. Somente Deus é adorado e venerado, por ser o único Senhor. Exclui-se, portanto, toda e qualquer representação material de Deus através de imagens de escultura. Exclui-se todo e qualquer culto a outros personagens, como aos chamados santos. Nessa Igreja de Cristo não se reza pelas almas dos defuntos porque, sendo de valor infinito o sangue de Cristo, que nos purifica e purga de todo o pecado, é inadmissível o purgatório. E, não havendo purgatório, por que sufragar mortos? Nessa Igreja de Cristo não se invocam espíritos do além, o que é abominação ao Senhor. Nessa Igreja de Cristo só Cristo é exaltado como único Redentor, único mediador, único sacerdote, sem se interporem outros mediadores, medianeiras ou outros sacerdotes. Nessa Igreja de Cristo os salvos se edificam mutuamente, louvam ao Senhor em cultos autênticos, ouvem e examinam a palavra de Deus, oram e crescem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eis, agora, o convite.
Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2 versículo 4. O nosso nobre amigo, portanto, está incluído na vontade salvífica de Deus. Arrependa-se. E, pela fé, aceite Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Confie no seu sangue divino, vertido no Calvário para a remissão dos pecados praticados pelo amigo. Confiante e crente em Jesus Cristo, aceite, em obediência ao Salvador, o batismo bíblico cristão, e procure reunir-se ao nome do Senhor, fiel à Bíblia e Palavra de Deus. Fui sacerdote católico romano durante 15 anos. Como padre, sinceramente busquei a salvação de minha alma. Convertido a Jesus Cristo, nele encontrei paz espiritual, na segurança inabalável de salvação eterna por Jesus Cristo, abandonei todas as práticas e doutrinas religiosas condenadas por Deus em sua preciosa palavra e, atendendo à determinação de Jesus Cristo, batizei-me. Dou este sucinto testemunho no desejo de estimular o amigo a examinar sua posição religiosa, a decidir-se por Cristo, a abandonar a falsidade religiosa e a procurar irmãos que reúnem ao nome do Senhor Jesus, pessoas interessadas em seguir exclusivamente a sã doutrina do Novo Testamento. Mas alguém pode perguntar, e a posição da Igreja no assunto da nossa salvação? Só Cristo salva o pecador. A Igreja não salva. Sim, a Igreja não salva. Jesus Cristo é o único e exclusivo caminho do céu, João 14 versículo 6. Acontece, porém, que quem é salvo por Cristo porque, arrependido, o aceitou como único e todo suficiente Salvador passa a fazer parte da sua igreja, seu corpo, Efésios 5 versículo 23, Romanos 12 versículos 4 e 5. A igreja não salva. Mas, quem é salvo a ela se liga por força mesmo de sua fé. Mente, pois, quem se diz salvo e se recusa a ela engajar-se. A Igreja de Jesus Cristo é uma instituição divina que associa, congrega, reúne, os salvos por serem crentes em Jesus Cristo. Inexiste, portanto, igreja de incrédulos. Inexiste igreja de perdidos. Inexiste igreja de idólatras. Inexiste igreja de feiticeiros. Inexiste igreja seguidora de tradições. A instituição que adota esse nome, sem ser igreja, isto é, congregação dos salvos por serem crentes em Cristo, como seu único e suficiente Salvador, segundo as Escrituras, comete crime de falsificação e de mentira. Neste tempos ominosos de fim de dispensação, ocorrem dois erros significativos de dois extremos. Um que exige uma igreja como meio de salvação e proclama, fora da igreja não há salvação, como faz o romanismo. O romanismo que considera a igreja como o sacramento de salvação. Esta tese anti-evangélica, embora o ignorem os ingênuos, foi confirmada, ratificada e enfatizada no Concílio Ecumênico Vaticano II. Daí a grande promoção da chamada igreja. Muitos evangélicos, ludibriados pela onda ecumenista, ao se referirem ao catolicismo, apodam-no de igreja. Denominar o catolicismo como igreja é desconhecer o significado verdadeiro e bíblico do termo. O outro extremo é praticado por muitos pregadores. Reconhecemos-los ardorosos e sinceros. Mas também ingênuos e prestantes ecumenistas. Afirmam eles, só Cristo salva o pecador. Aceite Cristo como único e todo suficiente Salvador e você estará salvo. Não o convidamos a mudar de religião ou a sair de sua igreja. Não é a igreja que salva. Aceite Cristo e continue em sua igreja. Aceite Cristo agora e não se preocupe com o assunto de igreja. Certa madame, cuja presença ardorosa assinala importantes reuniões e congressos de determinada denominação evangélica, afirmava que no céu se encontram pessoas de todas as religiões. Que lá estão também os idólatras. É o absurdo dos absurdos. O próprio Jesus Cristo, em Apocalipse 22 versículo 15, é categórico ao asseverar, fora do céu e ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Esta mensagem desses pregadores ecumenistizados é falcatrua por ser contra o Evangelho. Para se aceitar Cristo como único e todo suficiente Salvador, segundo as Escrituras, há necessidade absoluta, intransferível, do arrependimento. E arrependimento envolve mudança completa de mente. Mudança de maneira de pensar.
Abandono de pontos de vista religiosos alheios ou adversos à Bíblia, a única fonte de revelação divina. Quem aceita Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Redentor porque se arrepende, abandona os erros religiosos em que vivia. Abandona a sua antiga pretensa igreja. E aceita ser membro de uma igreja verdadeira. De uma igreja que segue estritamente a Bíblia, a Palavra de Deus, isenta de tradições e de ensinos de homens, como os cognominados magistérios eclesiásticos e as revelações de Joseph Smith e de Ellen White. Eis a verdade límpida e cristalina, a quem, arrependido, aceita Cristo como seu Redentor pessoal, abandona o pecado, os erros religiosos, exatamente por ser salvo. É salvo de tudo isso. A velha vida passou. Tudo se fez novo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, exclama Paulo apóstolo em 2 Coríntios 5 versículo 17. E, experimentando essa transformação radical já não pode mais ficar fora da comunhão fraterna com seus companheiros de fé. Por isso que, no dia de Pentecostes, os que se arrependiam e se tornavam crentes em Jesus Cristo abandonavam a antiga religião, batizavam-se e se engajavam na igreja local de Jerusalém, Atos 2 versículo 41. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, Atos 2 versículo 47. Ao lermos o precioso livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos a cada passo o fato da organização de igrejas locais às quais se integravam os crentes em Jesus Cristo. É impossível um crente permanecer fora da verdadeira igreja local de Jesus Cristo. Paulo, o grande apóstolo, pregava o Evangelho. Almas se convertiam e ele as agregava a uma igreja local. Oprimia-lhe a preocupação com todas as igrejas, 2 Coríntios 11 versículo 28, porque muito se preocupava com todas elas. Por que tamanha preocupação se o pertencer a uma igreja fosse assunto de só menos importância? Pregar-se, pois, a possibilidade de permanecer numa igreja errada é ensinar-se o erro, o anti-evangelho, a mentira. Só Cristo salva o pecador, eis a verdade do Evangelho. Mas, quem por Cristo é salvo integra-se, em virtude mesmo de sua fé, numa igreja entrosada nos moldes das Sagradas Escrituras. Eis a cristalina e completa verdade do Evangelho. Cuidado, pois, com os pregadores de um Evangelho adulterado, falsificado e facilitado. Pode ser um cripto-ecumenista. Um cripto-herege.